A faculdade de Sung Su-ho vira um caos quando um novo tipo de monstro, caçadores infectados, transforma o campus em um pesadelo. Assustado, Su-ho foge até se lembrar do sonho em que lutava contra o seu pai, o Sung Jin-ho. Inspirado, ele volta para salvar sua amiga, e então o impossível acontece. O sistema desperta diante dele. Agora mesmo sendo um fraco, Su-ho recebe sua primeira missão e dá o primeiro passo para se tornar um verdadeiro caçador. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes, e no vídeo de hoje trago para vocês o episódio 35 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio. Então não perde tempo, que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 35, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Sung Su-ho derrotou Igris. Ele comemora. Finalmente derrotei aquele desgraçado. Ele começa a rir, porém de repente algo chama a sua atenção. Um novo portal se abre naquele local e Su-ho se pergunta se essa finalmente seria a saída. Ele atravessa o portal, porém se surpreende. Aquele lugar estava totalmente destruído. O prédio à sua frente se parecia com a torre do distrito Songpa. Su-ho pergunta o que seria aquilo, porque aquela torre está em chamas. O fogo cobria aquela torre, que estava acorrentada. Aquele lugar é o castelo demoníaco. De repente, Cerberus, o cão de 3 cabeças, aparece para enfrentar Su-ho. Aquele monstro gigante olha nos olhos do garoto, porém rapidamente vem à sua mente a memória de Sung Jin-ho. Como sabemos, Jin-ho já passou por ali e com muitas dificuldades conseguiu enfrentar o Cerberus. O cão de 3 cabeças fica com medo ao se lembrar de Jin-ho. Ele começa a suar frio e vai embora daquele lugar. Su-ho dizia: isso aí não é um monstro, parece ter apenas a aparência de um. E qual é a dessas cabeças pegando fogo? Parece que esse é o conceito desse lugar. À frente de Sung Su-ho está outra porta misteriosa. Ele sabe que deve abrir aquela porta, caso contrário nada vai acontecer. Su-ho entra naquele lugar. Aquele era um corredor escuro, cheio de gárgulas, e mais à frente havia outra porta. Ao abrir a segunda porta, Su-ho chega até uma cidade em chamas. Tudo estava destruído e aquele lugar estava cheio de monstros demoníacos. Su-ho estava frente àqueles seres monstruosos, porém num piscar de olhos, o filho do monarca já tinha derrotado todos eles. Su-ho não entende como isso foi fácil. Com apenas um soco despretensioso, ele era capaz de matar os inimigos. Su-ho chega facilmente até o 20º andar do castelo demoníaco. Ele não entendia como era fácil lutar contra esses seres. O garoto simplesmente segue em frente, derrotando todos em seu caminho. O máximo que acontecia era o sangue demoníaco que sujava as suas roupas. Finalmente ele encontra o governante do 50º andar. Aquele era Vulcan, mas até mesmo o Vulcan foi facilmente derrotado. Su-ho se perguntava: mas por quê? Porque todo mundo aqui é tão fraco. Lutar tá ficando chato. Até mesmo o boss do andar morreu com apenas alguns golpes. Será que eu upei tanto só pra lutar contra aquele cavaleiro negro? Su-ho chega até o andar do necromante Metus, porém também consegue derrotá-lo de forma fácil. Ele estava forte demais. Realmente Su-ho conseguiu muito poder para derrotar Igris, que até então era o inimigo mais forte que ele encontrou. Su-ho dizia: o mapa desse lugar é bem grande, mas se eu correr por aí, então devo conseguir limpar um andar por hora. Enquanto observavam a evolução do filho do monarca, alguns demônios diziam: como ele consegue subir tão rápido sem soldados? Ele já está aqui depois de limpar o 87º andar. Agora Sung Su-ho chegou no 100º andar. Ele acredita que ali não deve acontecer nada impressionante. Ao atravessar o portal, Su-ho fica surpreso. Uma cavalaria demoníaca o esperava. Aquela é Exil e os cavaleiros demônios de sangue nobre. Su-ho parte para o ataque e dizia: meu tempo é precioso, então vou acabar logo com isso. Exil pede para ele esperar. A garota quase é atingida. Ela fica com medo e cai no chão. Exil dizia: até o monarca teve algumas dificuldades para subir até aqui, mas quem diria que o jovem monarca subiria tão facilmente sem nenhum soldado? Você nem conseguiu chegar tão longe da última vez. Você cresceu tanto. Su-ho não entende o que a garota queria dizer. Como assim da última vez? Ele já esteve ali. Exil responde que não era nada demais. Sou a filha mais velha do clã demoníaco Hadir. A Exil: bem-vindo ao andar final. Su-ho pergunta: o quê? É só isso? Não tem mais
mais nada? Ezio responde que sim, o castelo demoníaco acaba ali com o seu clã. Originalmente havia um estágio chamado de o Rei Demônio, mas isso acabou quando nosso clã se tornou o número 1 do ranking. Primeiro gostaríamos de lhe parabenizar, jovem monarca, que tal um banquete? Nosso pai, digo, o chefe do clã, preparou uma grande celebração. Suho estava inquieto e perguntava, você disse que esse é o fim, mas o que é isso? Ezio responde, aquele é um portal que vai para outra dimensão e não para o castelo demoníaco. Suho se pergunta, um portal? Então chamam isso de portal. Um portal, mas que legal. Suho se despede e Ezio pergunta se ele estava planejando ir embora, mas e o banquete? Suho então dizia, não sei o que demônios comem, mas não sou velho o bastante para beber ainda. Vamos fazer esse banquete daqui a alguns anos, ou algo assim. Ezio entende e responde, certo, então até depois. Ezio, porém, se lembra de algo. O Monarca das Sombras, quando concluiu o castelo demoníaco, também disse que eles se encontrariam depois, mas ele nunca mais voltou. Já faz 60 anos, desde que o castelo demoníaco foi negligenciado. Eles só nos chamam para fazer esculturas. Não posso deixar ele ir assim. Suho falava. Você disse que era Izel, do clã Radiz. Vou me lembrar até depois. Ao ouvir aquelas palavras, a garota demônio começa a rir, assim como Sun Jinwoo, o jovem monarca, não consegue aprender o nome dela e o do seu clã. Ela se despede e Suho se pergunta se aquela era a saída de verdade ou seria outra armadilha. Os olhos de Suho começam a brilhar. Ele se perguntava se ainda não acabou. Ele chega até uma gruta completamente escura. Em meio à névoa, Suho observa vários olhos vermelhos e brilhantes. Nesse momento, formigas gigantescas correm na sua direção. Suho fica surpreso. Ele derrota alguns inimigos, mas então começa a fugir dos outros. A horda de formigas parecia infinita. Suho pergunta que tipo de formigas malucas são essas. Ele concentra um grande poder em seu punho e rapidamente começa a atingir as formigas que estão no ar. O garoto se perguntava se aquela merda não teria fim. Suho então começa a subir de nível mais uma vez. Ele dizia, graças a essas coisas, meu nível está subindo muito. Sung Suho agora estava no nível 94. Ele agora se acostumou com o estilo de luta daqueles monstros. O garoto então decide ir para o salão do boss. Uma porta estava conectada àquela caverna. Ele então entra naquele lugar. Suho dizia em pensamentos, esse lugar é enorme. Quão grande um mestre desse lugar deve ser para um lugar assim. De repente percebemos que Beru se aproximava de Suho. O garoto se pergunta se aquele era o único inimigo desta câmara secreta. Suho olha para Beru e se pergunta, mas por que ele está chorando? Beru estava emocionado. Após muitos anos, esse era o reencontro com o jovem monarca e agora eles precisam lutar. Beru emite um poderoso grito de guerra e parte para o ataque. Ele e Suho se enfrentam. O jovem monarca conseguia se esquivar dos ataques de Beru. Ele tenta acertar um chute na formiga das sombras, mas Beru era extremamente rápido. As garras de Beru iriam atingir Suho. Ele percebe quando era tarde demais, porém de repente Beru contém o seu ataque. Ele não consegue ferir o jovem mestre. Suho aproveita essa chance para atacar. A hesitação de Beru fez com que ele fosse atingido por um soco. Beru então contra-ataca mais uma vez. Suho protege sua cabeça, mas percebe que a formiga gigante não atacou. Beru novamente se contém e Suho novamente acerta um soco. Beru cai de joelhos, mas devido ao seu fator de cura, ele consegue se recuperar. Com lágrimas nos olhos, ele grita e parte para o ataque mais uma vez. Beru estava se esforçando. Ele ataca e Suho consegue se esquivar. Beru vê uma brecha, mas novamente para suas garras. Suho não entendia muito bem o que estava acontecendo e continuava aproveitando aquelas brechas para atacar o inimigo. Suho se perguntava o que diabos era aquele cara. Por que será que ele não ataca? Beru não conseguia conter suas lágrimas, mas ele percebe que também não conseguiria ferir o jovem monarca em uma luta. Beru então diz que baixou a sua guarda e admite a derrota. Ele cai no chão e, sem entender aquela cena, Suho, que já estava cansado, fala que a derrota passou perto dessa vez. Suho sobe vários níveis, mas percebemos que Beru simplesmente desistiu e não lutou a sério. O Marechal Beru certamente ainda era muito superior a Suho naquele momento. Suho dizia em pensamentos, uma formiga com asas. Foi muito assustador, mas é estranho. Ela continuou hesitando, deixando um monte de aberturas, ao invés de atacar. Bem, graças a isso, de alguma forma, consegui derrotá-la. Porém, o meu corpo dói. Nesse momento, um novo portal se abre. O que irá acontecer agora? Está gostando do vídeo? Então deixe seu like.
Sung Su-ho passa por mais um portal. Ele está no nível 99 e dizia em pensamentos: outro portal, mas não acho que meu nível vá subir mais. Provavelmente vou poder ir para a casa de verdade agora. Su-ho passa pelo portal, mas chegando do outro lado ele percebe que ainda existem vários desafios e inimigos para derrotar. Naquele lugar, vários gigantes e dragões estavam esperando para enfrentá-lo. Su-ho diz que isso nunca acaba. De novo terá que lutar. Ele parte para cima dos inimigos. Su-ho destrói vários dragões e orcs utilizando apenas os punhos, porém seu nível continua o mesmo. Su-ho então começa sua batalha contra os nagas. Ele desvia do ataque do tridente e vai na direção daquele monstro. Com um golpe poderoso, Su-ho acerta o queixo do naga gigante e parte para o próximo adversário. Um dos gigantes estava pronto para acertar Su-ho em pleno ar. O garoto seria atingido por uma lâmina gigantesca, porém Su-ho se defende. A lâmina do gigante é partida ao meio quando entra em contato com o garoto. Seu poder realmente é fora do comum. O gigante tenta atingi-lo com um soco, porém Su-ho começa a correr pelo braço daquele monstro. Em um piscar de olhos, Su-ho chega até a cabeça do gigante e acerta um poderoso golpe. O gigante cospe sangue e Su-ho se prepara para enfrentar os próximos inimigos. Aqueles inimigos eram orcs que estavam utilizando um monstro como montaria. Eles tinham poderosas armas e atacam Su-ho. O garoto utiliza seus joelhos para atacar e quebrar as armas dos inimigos. Com seus chutes e socos, ele derrota cada um daqueles orcs. Até mesmo os ursos que estavam com ele são derrotados. Su-ho era um adversário implacável e esses monstros gigantes não eram capazes de derrotá-lo. De repente, um ataque aéreo acontece. Vários orcs saltam para cima de Su-ho. Eles iriam atacar com suas lâminas. O garoto, porém, consegue se esquivar no último instante. Os golpes dos orcs atingem o chão. Su-ho olha para cima e percebe que mais um inimigo se aproximava. Agora um orc junto de um dragão iriam atacá-lo. O dragão tenta morder Su-ho, porém ele consegue se esquivar. E nesse momento, o garoto fica surpreso. Ao olhar novamente para o céu, ele avista uma horda de orcs junto dos dragões que sobrevoavam aquele lugar. Os inimigos pareciam nunca ter fim. E Su-ho se perguntava: vocês querem ter uma luta no ar? Um orc superior montando em um wyvern avança contra Su-ho. O garoto fica parado e espera o confronto. Ele salta no último instante e ataca o orc superior, jogando ele para fora do wyvern. Su-ho então começa a controlar aquele wyvern. Ele rapidamente sobrevoa os céus daquele lugar, derrotando cada um dos dragões e orcs que estavam ali. Porém, de repente, seres colossais aparecem, monstros gigantescos feitos de pedra. Esses eram os titãs. Su-ho sobrevoava os céus ao lado dos titãs e de repente vemos o rei titã que dizia: já faz 39 anos desde que entrei em uma guerra dentro do Reino do Descanso. Esse é um jogo onde só os originais podem participar. O fato de que recebi permissão de participar com essa forma quer dizer que você é um grande guerreiro que satisfaz os olhos de nosso rei. Você pode ser o vice-lorde, mas imagino se poderá aguentar o meu poder total. Naquele momento, Su-ho aparece e atinge um poderoso soco no rosto do titã. Ele pergunta se o titã tinha falado alguma coisa para ele, e rapidamente Sung Su-ho derrota todo o clã dos titãs que estavam nessa dungeon. De repente vemos a joia da avareza que estava em um cajado. Alguém observava Su-ho ao longe e atinge ele com uma poderosa magia. Su-ho e seu wyvern são atingidos. Aquele era um poder de gravidade e o garoto assustado dizia: mas o quê? Que pressão é essa? Parece que estou sendo esmagado por algo super pesado. É aquele ali que está fazendo isso. Olhando para o céu, Su-ho consegue ver um mago que utilizava a magia para voar. Aquele é ninguém menos do que Feng, o orc xamã. Su-ho dizia em pensamentos. Parando para pensar, o Cavaleiro Negro e a Formiga tinham a aparência de uma sombra. Quer dizer que os que têm essa aparência são os chefes. Su-ho é jogado no chão e a pressão da magia de Feng destrói todo o cenário ao redor. Su-ho estava sendo soterrado e dizia: eu vou me livrar deles. E de repente 3 dragões das sombras aparecem ao lado de Feng. Os dragões concentram suas chamas para atacar Su-ho, que estava caído. O garoto se perguntava o que era aquilo. Será que meu palpite estava errado? Existem mais 3 monstros das sombras. Os dragões disparam as fúrias mágicas de suas bocas. Aquelas eram as chamas mais poderosas, que causam uma enorme destruição em tudo o que tocam. Porém, de repente, Su-ho salta como se fosse um torpedo e atinge um dos dragões. Ele então começa a atacar os dragões das sombras em pleno ar. Enquanto o solo estava explodindo por completo, Su-ho atacava os inimigos que estão voando. O garoto então concentra todo o seu poder mágico no punho direito e dispara o intenso poder que atinge os dragões. Após derrotá-los,
caos, Suho continua atacando os orcs que utilizavam os dragões para lutar. Ele então pega uma nova montaria e voa até chegar próximo de Feng. Song Suho dizia: "Vou me livrar de você, que parece ser mais problemático primeiro." Os olhos de Suho brilhavam, mas ao se aproximar ele fica assustado. Feng, o orc xamã, estava concentrando uma enorme esfera de chamas para atacar. Aquele poder era tão brilhante quanto o próprio sol. Era como se fosse uma estrela se aproximando da terra. O xamã então dispara aquele poder na direção de Song Suho. Uma grande explosão acontece no céu. Suho voa rapidamente com seu Weaver. Ele consegue sair do alcance daquela magia. A esfera de fogo então atinge uma montanha e destrói tudo completamente. Suho fica assustado com tamanho poder de destruição. E Feng dizia: "Como esperado, agora que tenho um cajado, minhas explosões ficaram ainda maiores." Suho estava surpreso. Realmente esse adversário era muito poderoso. E de repente, a horda de inimigos volta a atacar. Os gigantes, ursos, orques e dragões tentam tirar a vida de Suho, mas o jovem garoto conseguia destruir cada um deles com extrema facilidade. Os nagas e os golems também são completamente destruídos por Suho. O garoto estava coberto pelo sangue dos seus adversários. E logo à sua frente, ele avista novamente os dragões das sombras. Suho não conseguiu derrotá-los. E além deles também vemos o Rei Titã, os centauros e os nagas. Todos esses adversários eram feitos de sombras. Eles estavam em um nível completamente diferente. O Rei Titã furioso dizia: "Jovem monarca, realmente pensou que poderia me derrotar com um ataque como aquele?" De repente, Suho avança e desfere um poderoso chute no estômago do adversário. Mais uma vez, Suho consegue atingir um ataque certeiro no Titã, que nem sequer conseguia tempo para terminar o seu discurso. Um dos centauros ataca dizendo: "Eu cheguei tão longe, secretamente trabalhando duro, depois de entrar no exército do meu lorde. Mesmo se ninguém lembrar de mim, irei deixar uma grande impressão e demonstrarei minha lealdade ao meu rei." Nesse momento, Suho consegue se esquivar do ataque e dispara vários socos poderosos na direção do inimigo. Ele também avança contra os dragões, que são feridos por seus ataques. O garoto dizia em pensamentos: "Se esses caras aparecerem sem fim, não vou poder lidar com todos com minha estamina atual. Só mais um pouco, preciso conseguir controlar meus poderes só mais um pouco." Suho concentra sua mana no punho. Ele dizia: "Preciso controlar meu poder com mais sofisticação, sem desperdício, até eu poder lutar contra vários inimigos, lutar contra um exército tudo sozinho." As manoplas de Suho começam a se desintegrar devido ao seu grande poder. Vários punhos gigantescos feitos de mana aparecem em volta do garoto. Seus olhos brilhavam de forma feroz. Suho então ataca os soldados das sombras, que ficam assustados. Seus socos atingem e perfuram os corpos de cada um dos soldados das sombras. Aqueles golpes eram como verdadeiros meteoros disparados do punho de Suho, socos em forma de luz que conseguiam desintegrar as trevas. Feng então estica sua mão e invoca uma poderosa magia. Ele invoca um grande escudo mágico. Aquele feitiço deveria conter o poder do jovem monarca. Porém, enquanto Feng se concentrava no escudo mágico, Suho aparece logo atrás dele e diz: "Vai ser muito chato se esse for o fim. Se não tiverem mais nada para me mostrar, desapareçam logo." Suho acerta Feng com um poderoso soco mágico e desintegra o corpo do xamã das sombras. Song Suho, o jovem monarca, continua de pé em meio ao campo de batalha coberto por corpos dos monstros que foram derrotados. Após derrotar milhares de monstros, Song Suho olha para seu pulso e dizia em pensamentos: "Apesar dos meus status não terem aumentado, eu me tornei capaz de controlar meus poderes com muito mais habilidade através de várias batalhas." Suho olha para cima e uma sombra se aproxima. Aquele que vem caminhando pelos céus em sua direção é ninguém menos do que Belion. O soldado das sombras mais poderoso se coloca na frente de Song Suho, que dizia: "Ele é forte, talvez muito mais forte do que a formiga que lutei há um tempo atrás. Você também pode falar, não é? Quero perguntar uma coisa antes de lutarmos. Qual a porcentagem das forças totais de vocês que enfrentei até agora?" Belion então responde: "Exceto pelo castelo demoníaco, cerca de 3.000 partes de todas as forças foram mobilizadas para cá." Suho fica surpreso e dizia: "Eu derrotei muitos monstros, mas ainda tem tantos." O garoto respira, ele fecha seu punho e responde que está tudo bem. "Vamos lá." Suho fica em posição de ataque e Belion anda na sua direção e diz: "Você cresceu muito, jovem monarca." E de repente Belion se transforma em um vulto. Sua velocidade era gigantesca. Ele aparece na frente de Song Suho e ataca com um corte de sua espada. Suho consegue se esquivar no último momento. Ele dizia: "Vocês continuam me chamando de jovem monarca, mas o que diabos é isso? Esse é o motivo de eu ter sido arrastado para esse mundo. E também se fosse monarca eu entenderia, mas o que diabos é um jovem monarca?" Enquanto Suho gritava essas palavras, ele
atinge alguns socos em Belion, porém o grande Marechal das Sombras demonstra sua velocidade. Ele se esquiva dos outros golpes de Suho e consegue feri-lo na barriga com um corte. Suho fica surpreso e Belion balança sua espada, que agora se transforma em um chicote de lâminas. Essa arma extremamente poderosa começa a destruir todo o cenário ao redor. Seu alvo é Suho, porém o jovem monarca conseguia fugir daqueles ataques. Ele se defendia com os punhos e dizia em pensamentos: aquela coisa pode mudar de espada para chicote, mesmo se essa arma for versátil. Acabou para você quando consigo segurar ela. Suho consegue segurar o chicote de lâminas. Ele então se aproxima rapidamente de Belion, que fica em guarda. Suho acerta um golpe certeiro em Belion. O impacto era gigantesco. Após isso, ele também desfere um chute, e Belion tenta se defender com a espada. E sorrindo, Suho dizia: se você se defender com os dois braços, então seu estômago fica aberto. Suho parte para o ataque novamente. Seus olhos brilhavam e Belion fica assustado. Ele utiliza sua espada novamente e Suho dispara seu golpe. O ataque do jovem monarca foi capaz de arremessar Belion para longe. Esse soco realmente foi forte. Suho dizia: não acho que você seria derrotado só com isso. E se continuarmos lutando, vamos ficar aqui a noite toda. Você não é o mestre desse lugar, não é mesmo? Suho coça sua cabeça. Ele acredita que Belion é um falso mestre. E nesse momento, o grande Marechal das Sombras se põe de joelhos. E Suho então percebe quem é o verdadeiro mestre. Olhando para o céu, ele vê um dragão das sombras que estava carregando alguém em suas costas. De repente, o homem salta e desce rapidamente até o solo. Ele saca duas adagas e vai direto para o confronto. Suho salta em sua direção. O choque entre Suho e o adversário final irá acontecer. As adagas e os punhos se chocam. Pai e filho se enfrentam. O misterioso homem das adagas, na verdade, é Sun Jinwoo. Ele estava disfarçado para poder enfrentar o seu filho e testar o seu poder. Uma grande explosão de energia mágica acontece após o choque entre eles. As adagas de Jinwoo, que representam a fúria de Kamish, são muito poderosas, porém Suho consegue conter seus ataques com os punhos. De repente, um corte é feito no rosto do garoto. Suho fica assustado. O adversário misterioso então aumenta sua velocidade de ataque. Suho tem que aumentar sua velocidade para que não morra naquele confronto. E seus olhos estavam sérios, ele dizia em pensamentos: a velocidade desse cara é forte demais. Incrível, ele não só tem uma grande força, mas cada ataque é refinado. De repente, Suho é jogado contra o chão. Sun Jinwoo parte para o ataque. Suho utiliza suas manoplas para se defender. Ele não conseguia ver o rosto do seu adversário e dizia: cada ataque tem uma técnica por trás. O quanto precisa trabalhar, quantas vezes precisa morrer para ter esse tipo de habilidade. Nesse momento vemos que o corpo de Suho recebe dezenas de cortes. Suho estava de joelhos, seu corpo estava coberto de sangue. Ele dizia: eu me recuso a perder assim. Meus status chegaram ao limite e minha habilidade de combate se desenvolveu bastante para lidar com isso. Os olhos de Suho começam a brilhar. Ele vai atacar com todo o seu orgulho. O jovem monarca se recusa a perder. Mesmo se aquele homem superar em muito os meus status, posso ver uma chance de vitória. Nesse momento vemos Sun Jinwoo segurando suas adagas. Ele utilizava um manto que cobria todo o seu corpo, além de um capuz que projetava a sombra em seu rosto, escondendo assim a sua identidade. Suho apenas pensava em ganhar. O sangue de seu rosto pairava sobre o ar. Suho avança com extrema velocidade. Ele desfere um soco coberto com poder mágico. Suho passa pelo corpo do atacante misterioso, porém percebemos que é o punho de Suho que toma o dano. Vários cortes são desferidos por seu corpo, tendo como alvo principalmente o seu punho direito. A manopla utilizada por Suho é feita em pedaços. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. O sangue escorria pelos cortes feitos no corpo de Suho. O garoto estava tremendo e dizia: esse cara é admirável mesmo sendo um inimigo. Se eu pudesse ser forte como ele. Suho concentra seu poder mágico na mão esquerda. Ele irá desferir um ataque com a manopla que restou. Sun Suho desfere seu ataque, porém o homem misterioso se esquiva. Ele então passa a mão na cabeça de Suho e diz: o jogo foi divertido. Suho fica surpreso. Ele reconhece aquela voz. Ele olha para cima e pergunta: pai? Sun Jinwoo dizia: impressionante, não é? Mas ainda é muito cedo para você. Jinwoo empurra seu filho para dentro de um portal. Suho não entende o que estava acontecendo e naquele momento ele acorda em sua escola. Já estava tarde, apenas o garoto estava dentro da sala de aula. Ele se levanta e dizia: mas que sonho estranho. Será que eu joguei demais? Depois de andar por uma dungeon estranha, o boss final que vi foi o meu pai. De repente, uma aluna chega na sala e diz: mas o quê? Você ainda está aqui? Não vai para casa? Eu vou trancar a sala agora. Suho pergunta
pergunta se a garota precisava de ajuda e ela responde que sim. Enquanto Suho ia embora, vemos no topo do prédio escolar 3 sombras, sendo eles Beru, Igris e Jinho. O monarca dizia usar os restos do arquiteto que foram deixados no reino do repouso assim, nada mal. Igris falava, meu lorde, não estaria tudo bem retornar os poderes do jovem monarca agora. Já o testamos algumas vezes, mas foi a primeira vez que o jovem monarca chegou até o senhor. Acredito que ele já tinha passado o bastante. Jinho, porém, responde, nós venceríamos o Rei Dragão se eu confiasse cegamente apenas nos meus poderes e tentasse lutar contra ele desde o começo. Não importa o quão poderoso possa ser, sempre deve considerar fugir quando se está em uma situação em que a vitória não é certa. Desafiar cegamente um inimigo poderoso sem pensar, isso é a coragem de um tolo. Cedo demais, ainda é cedo demais para ele, mas ele vai aprender algum dia como levar a situação em conta enquanto usa seus poderes. Bem, mesmo se ele acabar sem saber de nada, aquele garoto vai abrir as portas toda vez para se desafiar. Nesse momento vemos Beru chorando ao rever o último desenho que Suho fez para ele, quando o jovem monarca ainda era uma criança. Jinho sorri e dizia, eu tenho coisas importantes para fazer, por que não saímos em um jantar em família quando eu terminar? Nesse momento ouvimos uma notícia de jornal, os irmãos vigaristas que causaram caos no país, Hwang Dong-suk e Hwang Dong-soo foram presos hoje cedo. Agora faremos uma reportagem ao vivo, uma grande parede de fogo e há riscos do incêndio se espalhar para a área residencial. O corpo de bombeiros conseguiu apagar o fogo, mobilizando 52 caminhões e 800 bombeiros. Nesse momento vemos Baek, o antigo caçador de rank S da outra realidade, que agora é um bombeiro militar. De repente alguém encosta uma garrafa de água gelada em sua cabeça. Baek se assusta. Aquele é o capitão Sung Yu-hwan, que dizia bom trabalho. Baek agradece, como esperado do capitão Sung. Ele é incrível e ainda tem energia depois de todo esse trabalho. Um dia vou ser que nem ele. Baek então diz que tem uma coisa voando no céu. Sung Yu-hwan diz que deve ser algum tipo de avião. Claramente aquela sombra que voava no céu era Jinho e Kaisel. Nesse momento somos levados até um prédio. Vemos alguém que dizia, presidente, você está bem? O presidente da empresa responde que sim, estou bem. Onde paramos na última vez? O homem responde, estávamos informando que precisamos de um novo nome para o jogo de realidade virtual que a nossa companhia planeja lançar. Está ouvindo? Vemos que o presidente daquela empresa era ninguém menos do que Yo Jinho, e ele dizia, minha esposa está grávida. Jinho estava comemorando, a irmã de Sung estava grávida, e Suho vai ter um primo. Os funcionários começam a parabenizar o presidente Jinho. Ele então decide nesse momento, o nome de seu novo jogo será Mundo Lindo. Nosso jogo vai atualizar a realidade virtual para perto da perfeição. Não é o nome perfeito? Os funcionários ficam surpresos e pedem para o presidente reconsiderar. O destino da campanha está nas mãos desse jogo. Mundo Lindo não é um bom nome. Jinho fala que isso é um exagero. Meu senso de nome é tão ruim. Nesse caso, eu deveria pedir ao irmãozão Jinho pensar em um nome para o bebê, mas agora que pensei, acho que o irmãozão não é muito melhor nisso. Não se preocupem muito com isso. Nosso investidor foi escolhido dessa vez. De todas as pessoas, é o grande nome nessa indústria. Choi Jong-in decidiu investir em nós. Nesse momento vamos para outro prédio. Alguém estava vendo uma matéria sobre Yo Jinho, presidente da Aginsoft, conhecido como a lenda milagrosa de um empreendedor jovem e de sucesso que recusou herdar a companhia do pai. O homem que lia aquela matéria pergunta se teve mais algum artigo. Seus subordinados respondem que não, mas deverá ter mais artigos em breve. Aquele era o pai de Jinho que dizia, ele recusou a posição que criei para ele. Ao invés disso fundou uma companhia de jogos. Quero ver meu neto logo. Yo Myung-han sorri ao ver as conquistas de seu filho. Porém, de repente, no céu, algo inesperado acontece. Vemos um brilho extremamente intenso. Um tipo de portal apareceu na atmosfera terrestre. Os portais, ninguém sabe o que pode aparecer atrás deles. Por isso que as pessoas sempre tremem de medo e rezam para que os portais não apareçam. Mas há pessoas que lutam contra esses medos e pulam nesses portais. E essas pessoas são chamadas de caçadores. Vemos uma história da realidade que foi apagada. Uma história de quando Sung Jinho ainda era fraco. Um homem atende o telefone e diz, Departamento de Suporte da Associação de Caçadores. O caçador que fez a ligação briga com o homem. Eu pedi para não enviarem o Sr. Sung, então por que continuam mandando ele? O homem então responde, me desculpe, Sr. Caçador, parece que houve um erro no processo de criação de equipes. Pode, por favor, me explicar o que aconteceu? O caçador dizia, eu não quero fazer as coisas devagar e ter que limpar os corpos dentro do meu grupo. Se colocarem um caçador que é tão fraco, que ele cai pelo menor dos toques do meu grupo, como eu vou lidar com as consequências? Se fizerem isso de novo, eu vou sair.
Chame qualquer estudante na rua e pergunte isso. Que tipo de emprego você quer ter no futuro? Eles definitivamente vão te dar uma das 3 respostas. Um caçador famoso, um funcionário de uma grande guilda ou um funcionário da associação de caçadores. Bem, de qualquer forma, fazer esse trabalho administrativo não muda nada, independente do lugar. Nesse momento ele se lembra das reclamações de alguns caçadores que diziam: me falaram que uma vizinhança aqui perto dá café e comida antes dos caçadores entrarem numa raid. Não temos nada disso. Tenho um assunto urgente para resolver. Pode me pagar adiantado? Se eu participar da raid hoje, não vou ter ninguém para cuidar do meu filho. Pode me ajudar com isso? Essas são as principais reclamações. O homem pesquisa sobre Sun Jinwoo, Rank E. A mana dele é a menor dentre os piores. Pelo status dele, ele parece só uma pessoa comum. Meu Deus, ele se machuca tanto assim. Desse jeito é um milagre que ainda esteja vivo. Porque ele está indo tão longe para ser um caçador. Ele tem algum motivo específico? Ah, sua mãe tem a doença do sono eterno e está na UTI. A irmã dele ainda está estudando. Acho que ele não tem escolha, já que precisa tanto do dinheiro. Ele tem 23 anos, 6 anos mais novo do que eu. O garoto vai até o seu superior e diz: Senhor, não deveríamos tentar impedir o caçador Sun Jinwoo? E o homem dizia: já tentamos o nosso melhor, porque você se juntou à associação de caçadores. O garoto responde: foi por causa das notícias que vi quando era mais jovem. Teve uma reportagem sobre um certo caçador que estava salvando seus companheiros, que quase foram presos no portal, mas então ele ficou preso. Vemos que a história que motivou aquele garoto foi a história de Sung Yuan, o pai de Jinwoo. E ele dizia: no começo eu estava curioso, caçadores chegam ao ponto de se machucarem para salvar os outros, então quem vai os salvar? Se ninguém os ajudar eu iria. Eu queria fazer o que pudesse para evitar que os caçadores se ferissem e morressem. Acho que era isso que eu queria fazer. Seu superior então diz: você quer que o caçador Sung pare de ser um caçador ou quer ajudá-lo? O garoto começa a rir. Entendo. Tirando dar a ele a recomendação de parar, não há nada que eu possa fazer. Porém o superior responde: e se houver algo que você possa fazer? Ele entrega uma ficha para o garoto e diz: há pessoas que mesmo depois de serem avaliadas como despertos de alto nível, escolhem não se tornar caçadores porque não estão interessados no dinheiro. Que tal convencer essas pessoas a ajudar os caçadores que fazem parte da associação? O garoto observa que aquela ficha era de uma curandeira de Rank B. Esse era um nível bem alto. Li Ju-He, que se recusou a se tornar caçadora, apesar de ter grandes habilidades, porque estava assustada. Caçador Sun Jinwoo, que é fraco, mas supera seu medo e entra nos portais. Se alguém for capaz de transformar medo em coragem, pode conseguir se tornar a força para o fraco. Gostaria de tentar, na esperança que eu seria a ajuda na jornada para além dos portais, não importa o quão pequena possa ser. Sim, eu vou tentar. Essa é uma história que ficou na linha do tempo apagada. E agora vemos Sung Soo-ho caminhando pela rua enquanto saía da escola. Ele estava ao lado de sua amiga e ao perder na brincadeira pedra, papel e tesoura, Soo-ho acaba sendo obrigado a segurar sua mochila. Ele olha para o céu e a garota pergunta se algo aconteceu. Soo-ho responde que não era nada, mas do alto das nuvens vemos o Wyvern das Sombras Carcel. Ele voava e em suas costas estava Sun Jinwoo e Cha-Rain, que dizia: já faz muito tempo desde que vi isso, meu amor. De repente Sun Jinwoo segura um colar em suas mãos e diz: esse é nosso presente de 16 anos. Querida, vá para casa primeiro, eu vou logo depois de você. Cha-Rain pergunta se ele iria demorar. Ela estará esperando. Sun Jinwoo sorri. Ele observa Carcel levando Cha-Rain embora. Jinwoo estava em frente ao portal gigantesco que se abriu na atmosfera terrestre. Dizem que seres com grandes poderes podem atrair coisas horríveis de outros mundos. Sun Jinwoo ordena: ergam-se. Os soldados das sombras surgem. Feng, Igris, Beru, Belion e os dragões. Enquanto isso vemos as memórias de Soo-ho, que dizia: o que está atrás dessa porta? Estou com medo. E se algo muito mais poderoso que qualquer coisa que já encontrei aparecer, eu vou morrer em um lugar assim. Mas se eu não abrir, não vou saber de nada. Não vou saber o que vai acontecer. Uma das 3 chamas brancas se apagam. Soo-ho dizia: merda, eu morri de novo. Quantos dias eu passei aqui? É tão cansativo, eu quero voltar. A segunda chama se apaga. Agora Soo-ho tem apenas uma chance. Essa voz que começou a gritar comigo a partir de algum momento: levante, erga-se, mesmo se for a minha última chance. Se eu não quiser parar assim, se eu puder ficar mais forte, o que quer que esteja atrás dessa porta, eu quero desafiá-lo. Um novo desafio chega ao mundo de Solo Leveling. O portal misterioso que se abriu na atmosfera traz um novo presságio, uma nova era dos caçadores, onde os inimigos desejam tomar esse universo. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like.
deuses de outros universos, os seres que criaram incontáveis universos desde tempos imemoriais. Eles eram chamados de seres absolutos. Os seres absolutos se satisfaziam e buscavam a eternidade, o infinito. No processo, inúmeras substâncias, espíritos e leis nasceram. No entanto, os seres absolutos, que sentiam um tédio, que não conseguiam escapar nesta prisão infinita, arrumaram algo divertido para fazer. Exatamente, observar as guerras entre criaturas. Para os seres absolutos, as atividades destrutivas das criaturas eram interessantes. Incontáveis criaturas tinham que lutar, morrer e renascer de novo, em uma guerra infinita. Era necessário aliviar o tédio dos seres absolutos. Então um incidente aconteceu. O ser absoluto que estava assistindo à guerra infinita foi morto pela criatura que ele mesmo criou. Os seres absolutos de outras dimensões que ficaram sabendo sobre isso se juntaram para observar um mundo que havia perdido seu dono. A morte de um companheiro e também o fato dele ter morrido para uma criatura de sua própria confecção. Mas os seres absolutos, sem ao menos considerar isso, tiveram um pensamento em comum. O poder que perdeu seu dono seria de quem pegar primeiro. Somos levados até uma escola da Coreia e nesse momento vemos Suho, o filho de Sung. Ele estava dizendo para os amigos que foi aceito na Universidade de Artes. Seus amigos ficam surpresos. Logo Suho, que era todo bruto, passou no Instituto de Artes, onde seus amigos choravam e ele terá que refazer a prova. Suho finalmente estava livre daquele inferno de escola. De repente alguém se aproxima e diz: "Parabéns, Suho, você foi aceito na Universidade de Artes. Eu não sabia que você tinha esse talento. Desde quando você tem talento para desenho?" Aquele era Lee Cheo, um valentão da escola que dizia: "Graças a você, meus planos no colegial foram completamente arruinados." Suho responde que sim, e agora ele também será capaz de se graduar em segurança. As garotas percebem que Lee Cheo estava caçando confusão novamente. Não falta muito tempo para a graduação, então por que ele está agindo de forma tão infantil até o fim? Porque ele está destratando o Suho, um garoto que está com dificuldade de viver tranquilo depois que os pais desapareceram. De repente Lee grita o nome de Sung Suho e o ataca com um soco. Suho salta rapidamente, ele sem pensar duas vezes segura a cabeça de Lee e o acerta com uma joelhada. Ele pede para o valentão ficar quietinho até a graduação, mas de repente Suho percebe algo. Lee Cheo não caiu, ele fica de pé enquanto é atingido pelo seu joelho. Mesmo com um pouco de sangue saindo do nariz, percebemos que esse garoto estava sorrindo. Algo inesperado aparece em suas mãos. Esse era algum tipo de poder mágico. Lee dizia que o golpe de Suho não foi nada e novamente desfere um soco, porém dessa vez o golpe estava imbuído de mana. Suho consegue desviar do ataque no último instante. Ele estava apreensivo e Lee acerta os armários que estavam naquela sala. Um grande estrondo acontece. Os alunos ficam assustados e percebem que o golpe de Lee perfurou os armários de metal. O corpo do garoto estava transbordando de poder mágico. Suho, caído no chão, estava assustado. Ele não entende o que estava acontecendo e 2 anos se passaram. Vemos a Universidade de Artes. Suho está estudando naquele lugar. Vemos o filho de Sung Jin-woo caminhando e com um olhar triste. Esse era seu 2º ano de faculdade. De repente ele percebe algo. Um portal se abriu naquele lugar. Vários profissionais de segurança estavam ao redor e um homem dizia: "Todas as salas de aula do prédio principal mudaram para salas anexas. Então, por favor, vão para lá. Os caçadores estão atacando o portal nesse momento. Os alunos não podem se aproximar." Vemos o inspetor que perguntava quanto tempo fazia desde que os caçadores entraram. E o homem responde que faz um pouco mais de 8 horas. Esse é um portal de rank D. Eles devem sair em breve. Aquele lugar era perigoso para pessoas normais. Por isso, os alunos deveriam ficar para trás. Suho, ao observar aquilo, fica triste. Era outro portal. O mundo inteiro mudou totalmente em 3 anos, com o nascimento dos portais. Portais são uma passagem para uma dungeon, onde os monstros dentro escapam e causam confusão, depois que um certo período de tempo passa. Ainda assim, os humanos começaram a mudar quase como se fosse para enfrentá-los. Super-humanos, capazes de empunhar mana, chamados de despertados, começaram a nascer também. Esses casos que todo mundo acreditava que iria durar um longo tempo, com o mundo mudando constantemente, foi finalizado rapidamente depois que um despertado chamado Wojin-Chu criou a Associação de Caçadores, juntando todos eles sob um único estandarte com o título de caçador. Agora o mundo é dividido entre caçadores despertados e os civis despertados. Isso é algo parecido com o que aconteceu no primeiro mundo, onde Sung Jin-woo lutou, e sabemos que ele voltou no tempo e derrotou os monarcas antes que os portais se abrissem. Mas agora, por outros motivos, os portais surgiram no mundo novamente, e dessa vez, como Gogun-He já havia morrido, o homem que foi seu braço direito na primeira linha do tempo dessa história, Wojin-Chu recriou a associação nessa época, além de todas as regras e classificações
classificações envolvendo os portais e os caçadores. E também sabemos que a verdade sobre esse mundo e sobre Sung Jin-woo é um grande segredo que até mesmo seu filho desconhece. Vemos Suho desenhando em uma das aulas. Ele desenhava uma formiga e dizia em pensamentos: enquanto algumas pessoas precisam trabalhar como formigas para se sustentar, outras pessoas recebem sem fazer nada. Essa distinção faz as mesmas formigas compreenderem seus limites dolorosamente. Suho se lembra de quando estava na escola. Após sua briga com Lee Eun-cheon na sala de aula, o valentão acabou batendo em Suho depois da escola. Suho dizia: não importa quanto um não despertado tente, eles nunca serão capazes de fechar a brecha entre eles e um despertado de rank E. O mundo acabará se os caçadores não fecharem os portais. Em outras palavras, enquanto os não despertados não podem sobreviver sem os despertados podem viver tranquilamente sem os outros. É por isso que todo mundo é grato aos caçadores. Afinal, eles não são a única razão para os não despertados como eu conseguirem viver em paz. Mas uma preocupação começou a crescer em meu coração. Estou apenas lentamente me acostumando a não ter nada. Meus pais estão desaparecidos. Minha sobrevivência, que depende dos outros. Até mesmo às vezes em que senti que poderia fazer alguma coisa, depois de ter tudo tirado de mim, um senso de desamparo preencheu o buraco em meu coração. Minha mãe sempre me disse que eu estava ficando bem parecido com o meu pai. Então, como ele escapou desse sentimento de desamparo? De repente alguém chama o nome de Suho. Ele se assusta. Aquele era o seu professor. Ele pergunta o que o garoto estava se divertindo tanto desenhando. Ele responde que apenas desenhou o que veio à mente. O homem pergunta se era uma formiga. Ela é bem inventiva para uma formiga. Talvez seja mais apropriado chamá-la de pessoa formiga. Suho se pergunta por que ele desenhou isso. Vemos no papel uma formiga humanoide. Apesar de Suho não conhecer esse ser, ele é uma sombra que conhecemos muito bem. Seu nome é Bero. Enquanto isso, os caçadores saíam do portal. Eles estavam felizes. As pessoas acreditavam que a raid foi um sucesso. Kim Jong-soo era o líder daquela raid. Ele diz que o ataque foi um sucesso. Além disso, também tinha algo para relatar à associação. Eles encontraram um novo tipo de monstro. Eram monstros humanoides com chamas azuis saindo de seus olhos e bocas. Eles atacaram o grupo com suas presas e garras. No entanto, não eram nada poderosos. Jong-soo estava bem, mesmo após receber um arranhão. E apesar de não serem fortes, esses monstros nunca tinham sido vistos antes. Mas de repente percebemos que chamas azuis começam a sair da ferida de Jong-soo. Ele sente algo estranho. O caçador solta seu escudo e espada. Kim Jong-soo se torna um monstro, como os que estavam na dungeon. Ele então começa a atacar as pessoas. Ele morde um dos homens que trabalhavam naquele lugar. Seus aliados ficam surpresos e antes que pudessem reagir, também acabam sendo atacados por Jong-soo. Ele começa a devorar os outros e as pessoas então saem correndo daquele lugar. Os outros caçadores que foram feridos também se transformam e um derramamento de sangue acontece na frente daquele portal. As pessoas gritavam e de dentro da sala de aula Suho escuta algo. Os alunos vão para a janela para ver o que acontecia e ao se aproximar Suho fica perplexo. As pessoas estão lutando umas contra as outras e chamas azuis saíam de seus olhos e boca. Era como se eles fossem mortos-vivos. Sua colega de aula se preocupa, achando que poderia ser uma quebra de dungeon. Eles precisam fugir rapidamente. Eles não podem esperar pelos caçadores. O professor Talin era um despertado e por isso os alunos queriam que ele fizesse algo, mas o homem era apenas um caçador de rank E. Suho se assusta ao ver que um daqueles seres subiu no prédio ao lado. Ele se prepara e então salta até o andar onde eles estão. Suho grita para que todos fujam dali, mas era tarde demais. Aquele transformado salta na direção de um dos alunos e ao entrar pela janela, ele começa a devorá-lo. Suho se assusta e sai correndo daquele lugar, mas antes que pudesse ir embora, sua amiga não conseguia se levantar. Ela estava ferida. Ela pede por socorro, mas Suho finge que não ouviu e vai embora sem olhar para trás. Ele se pergunta por que fez isso, porque ele abandonou aquela garota à própria sorte. A única coisa que um não despertado pode fazer é fugir, porém Suho estava cheio de suas próprias desculpas. Isso não vai mudar se ele não fizer alguma coisa. Suho precisa encontrar algo que possa fazer, qualquer coisa que possa ajudar. E nesse momento ele se pergunta o que o seu pai, o Sung Jin-woo, faria. Suho tem uma lembrança onde ele observava Sung de costas e de repente seu pai olha para trás. Dentro da sala de aula, o transformado vai na direção da garota. Ele estava chorando e aquele ser monstruoso iria devorá-la. Ele avança, mas de repente sua cabeça é atingida por um extintor. Aquele é Sung Suho, que voltou para ajudar sua amiga. Ele utiliza o extintor para lutar. Se fosse seu pai, ele definitivamente faria alguma coisa.
Nesse momento percebemos um glitch do sistema, um aviso de missão. Suho alcançou as condições necessárias para completar a missão secreta, a coragem do fraco. A faculdade de Suho estava sendo atacada por um novo tipo de monstro. Os caçadores que lutaram em um portal foram infectados e por isso se tornaram monstros que comem humanos, uma espécie de zumbi super poderoso. Suho fica com medo e foge, deixando seus colegas de classe para trás. Sung-Suho se lembra de um sonho que teve há algum tempo atrás. Parecia um jogo. Ele ainda estava no colegial e utilizando manoplas conseguia lutar com vários monstros dentro de uma dungeon. Ao derrotar os monstros, ele ficava cada vez mais forte enquanto avançava de andar. Ele foi upando e lutando de novo, subindo de nível. Enquanto os monstros ficavam mais fortes, Suho também precisava ficar mais forte. Ele se lembra de sua luta contra Igris. E após numerosos desafios, ele finalmente conseguiu chegar no andar mais alto. O chefão de lá era muito poderoso, e apesar de ser seu inimigo, ele não sentiu inveja ou admiração por seus poderes, e por alguma razão, a identidade do boss final era seu pai Sung Jin-woo. Suho acredita que a imagem que ele tem de seu pai foi refletida nesse sonho. Seu pai era forte e confiável, como ele conseguiu ficar tão forte assim? Nessa situação inacreditável, Sung Jin-woo iria fazer a mesma coisa. Sendo assim, o garoto resolve voltar e lutar. Mesmo sem poderes, Suho atinge a cabeça de um dos monstros com um extintor. Ele salva sua colega de classe. Suho se pergunta o que deveria fazer agora, e o ataque dos não despertados como ele não possui mana e por isso não pode ferir os monstros. Suho foi um pouco descuidado, mas de repente ele se assusta. É como se o tempo tivesse parado. Ele se pergunta o que é isso, e nesse momento uma janela de missão do sistema aparece na sua frente. Ele atendeu aos requisitos para ativar a missão secreta, a coragem do fraco. Suho tem as qualificações para se tornar um jogador. Você aceita? O garoto dizia: se eu puder lutar como fiz naquele sonho, e qual razão eu tenho para não aceitar isso nessa situação desesperadora? Sung-Suho aceita a missão. Uma forte luz é emitida daquela sala. Ao aceitar a missão, ele recebe a bênção do grande conjurador Kanjaro. Esse era um encantamento. A bênção de Kanjaro garantirá que Suho sempre será forte e saudável enquanto viver. Ele também recebe um efeito de longevidade. Todas as doenças, venenos e efeitos de estado são curados. Dormir aumentará explosivamente a habilidade de regeneração. Esse sistema foi feito para ajudar o jogador a se desenvolver. Isso não é um sonho. Você tem apenas uma vida. Tenha cuidado. Suho finalmente tem uma janela de status, onde o garoto possui nível 1. Seus olhos agora brilham e ele percebe que essa janela era igual a um jogo. Então é como ele pensou. De repente chega um aviso de missão. Derrote as névoas flamejantes e suba de nível. O monstro volta a se mexer. Aquele é um névoa flamejante de rank D. Os alunos atacados também se transformam. Suho grita para que sua amiga corra. Ele percebe o nome em cima da cabeça dos monstros. Eram 2 névoas flamejantes não despertos e um de rank D. De repente, os não despertos avançam para atacá-lo. Suho então se prepara. Se ele realmente despertou, então Sung-Suho ataca os monstros com o extintor. Ele consegue atingi-los. O garoto pede desculpas e nesse momento desfere um soco. Aquele soco é tão forte que joga um dos monstros contra o teto. Suho fica surpreso com sua força. Ele derrotou aquele névoa flamejante com apenas um soco. E de repente o outro monstro avança. Dessa vez, Suho utiliza um chute para atacar. Mais uma vez com apenas um golpe. Ele conseguiu derrotar aquele monstro. Suho subiu de nível e completou a missão tutorial, mas agora ainda resta o névoa flamejante de rank D. Suho também ganha uma recompensa. Ele avança e ataca o inimigo com um soco. Agora Suho tem certeza do que aconteceu. Ele realmente despertou como um caçador. O soco de Suho consegue ferir o inimigo, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. O garoto fica surpreso e então o névoa flamejante ataca. Suho consegue desviar no último instante, porém aquele monstro atacava com suas garras, e por isso o segundo ataque acaba atingindo o peito de Sung-Suho. O garoto chuta o inimigo e por isso consegue tomar distância. Ele estava assustado. Suho poderia ser infectado com isso e então se tornaria um monstro. Ele realmente irá se tornar um monstro logo depois de despertar. De repente, o sistema avisa que um efeito prejudicial de status foi detectado. Sendo assim, a habilidade longevidade é ativada e remove esse efeito. Com
Com isso, Surro não teria perigo de se tornar um monstro. Surro estava surpreso, e enquanto isso, o monstro avança mais uma vez. O Névoa Flamejante joga Sung no chão. O garoto tentava se defender e dizia: se eu sou mais fraco do que um Rank D que se tornou uma besta mágica, isso quer dizer que eu sou um Rank E, nem me tornei um despertado direito e já tenho que me preocupar com os ranks. De repente, a fera abre sua boca. O Névoa Flamejante planeja devorar o Surro. O garoto estava preocupado, ele tem que conseguir fazer alguma coisa. Nesse momento, o Surro aceita a recompensa do sistema. Eram mais 5 pontos de status e 3 pontos de força. A força de Surro aumenta e assim ele consegue empurrar o inimigo. Surro joga o Névoa Flamejante para trás. O monstro consegue ficar de pé, mas Surro já estava avançando para golpeá-lo. Mais uma vez o filho do Monarca das Sombras consegue acertar um soco no rosto do inimigo, porém novamente sua força não é o bastante para derrubá-lo. O Névoa Flamejante ataca com as suas garras e mais uma vez fere o corpo de Surro. O garoto dizia: até mesmo com aumento em força, eu ainda não estou conseguindo derrotar essa coisa, então eu irei colocar todos os pontos que ganhei em força. A força de Surro aumenta para 19. Ele concentra seu poder no punho e se pergunta se um despertado poderia subir de nível. Ele nunca ouviu falar sobre isso antes. Surro desfere mais um golpe e dessa vez ele consegue atingir de forma certeira o inimigo. Desde que os ranks foram decididos sobre os despertados, nenhum despertado conseguiu ser mais forte que o seu rank atual. Surro começa a disparar uma sequência de socos na barriga do inimigo. A armadura do monstro começa a se quebrar. Surro diz que não sabe quem determina os ranks e os não despertados, mas se ele tiver o poder de escapar da porcaria daquela escola, então Surro ataca com todo o seu poder. Com um poderoso soco, ele consegue jogar o inimigo para o outro lado da sala. A parede então se quebra. Surro estava muito forte e acerta os golpes com toda a sua fúria. O inimigo é lançado para longe. O punho de Surro estava coberto por sangue. Ele conseguiu derrotar o Névoa Flamejante de Rank D e Surro sobe de nível mais uma vez. Ele conseguiu, porém, estava cansado. Surro olha sua mão. Com isso, ele agora é um despertado. Mas de repente o garoto escuta um grito. Ele se levanta e sorrindo dizia que agora consegue fazer isso. Surro agora pode lutar. Ele pode enfrentar os desafios. Agora que é um despertado, ele pode salvar as pessoas e acabar com essa crise. Porém, naquele momento vemos que aquele lugar já estava infestado de infectados. O Névoa Flamejante, que carregava uma espada, corre rapidamente. Ele então salta. Surro tenta olhar da janela o que estava acontecendo e nesse instante percebe que aquele Névoa Flamejante saltou até ali. Ele é um monstro de Rank C e seu alvo era Sung Surro. O Névoa Flamejante de Rank C ataca. Uma grande explosão acontece no prédio. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Vemos um sinal de alerta. Isso acontece por causa da quebra de dungeon na Universidade de Artes da Coreia. Todos os civis dentro da área devem evacuar imediatamente. Vemos os soldados cercando a universidade. Várias pessoas já estavam mortas. Um dos soldados estava nervoso. As pessoas estão morrendo e tudo o que eles podem fazer é ficar parados assistindo. Quando o caçador enviado pela associação irá chegar, eles estavam demorando para achar um caçador de rank B ou maior. O soldado se pergunta o porquê disso. Afinal, aquele não era um portal de rank D. A informação é que a associação leva em conta que os caçadores foram infectados. E ao que parece, o caçador de rank C foi infectado. Nesse momento vemos que Kim Jong-soo realmente se transformou em um Névoa Flamejante. Ele chega até a sala onde Surro estava. O filho de Sun Jin-woo estava surpreso. Aquele monstro acabou de subir vários andares apenas com um pulo. Um Névoa Flamejante de Rank C, como ele tem uma arma, é definitivamente diferente dos outros que Surro lutou. Porém, o garoto acabou de subir de nível. Ele se pergunta se tinha alguma chance. O inimigo ataca com sua espada. Surro consegue se esquivar, porém o corte daquela arma era poderoso. Ele consegue cortar as paredes do lugar onde estavam. Surro estava surpreso. Isso é loucura. De repente o monstro iria atacar novamente. Surro joga o extintor na sua direção, porém aquele objeto é facilmente partido ao meio. Isso é o suficiente para o jovem correr daquele lugar. A fumaça química do extintor tapa a visão do adversário e Surro corre para fora daquela sala. Ele dizia: não tem como eu enfrentar um monstro desses, então tem um motivo para os despertados serem divididos. Quando os caçadores vão chegar aqui, se eu pelo menos conseguir aguentar até
outro caçador chegar. Suho tentava fugir, mas o névoa flamejante ainda conseguia rastreá-lo. Mas de repente, ele sente um cheiro mais atraente. O monstro avista 3 garotas em cima do prédio. Ele decide abandonar Suho para pegá-las. Elas estavam esperando os caçadores chegarem. O névoa flamejante então salta na direção das garotas e com sua espada ele acaba com a vida de todas elas. Suho fica surpreso ao observar aquela cena. Ele agora estava furioso. Suho, sem pensar 2 vezes, corre na direção do névoa flamejante. Ele não pode esperar alguém chegar para ajudá-los. Sung Suho chuta a cabeça daquele cara. Ele precisa pará-lo até alguém chegar. Porém o garoto percebe que seus golpes não surtiam efeito em um monstro de rank C. O névoa flamejante se vira rapidamente e tenta cortá-lo com sua espada. Suho se esquiva mais uma vez. Se ele for atingido por um único ataque daquela coisa, ele poderia morrer. O garoto observa os corpos das meninas no chão. Ele não pode deixar aquele monstro sair livre por aí. Suho então decide enfrentá-lo de frente. Ele utiliza múltiplos socos para acertar o corpo do adversário. Enquanto se esquivava dos ataques de espada, Suho acertava vários socos no inimigo e como ataque final, ele consegue dar uma joelhada em sua cabeça. Porém todos os esforços de Suho foram completamente em vão. Ele não conseguiu ferir o inimigo e de repente seu corpo é atingido por um corte daquela espada. Suho fica gravemente ferido. Ele começa a cuspir sangue. O monstro de rank C chuta o seu corpo e devido àquela força, Suho é jogado na parede. Ele não conseguia se mover. Devido aos seus ferimentos e dor intensa, Suho estava paralisado. O monstro se aproxima e vemos que o garoto tinha apenas 1 ponto de vida. Seu HP estava no fim. O filho de Jinwoo irá morrer. Suho diz que teve sorte por continuar com 1 de vida. O sistema não deve querer que ele perca ainda. O monstro fica frente ao garoto e naquele momento vemos uma espécie de quebra de dungeon. É como se o vidro da realidade estivesse se trincando. Suho se levanta. Ele se prepara para morrer de pé. Esse era o fim de seu combate. O névoa flamejante avança e de repente algo acontece. A fadiga do corpo de Suho alcança o nível extremo. Ele não consegue mais se manter de pé e por pura sorte acaba caindo antes da espada do inimigo conseguir atingir a sua cabeça. O corte desferido por aquele monstro não atinge seu corpo e finalmente o véu entre essa e outra dimensão é quebrado. Uma sombra corre para fora daquela quebra de dungeon. Aquela era uma sombra que conhecemos muito bem, com asas poderosas e garras afiadas, emitindo um grito estridente de guerra. Essa sombra chega no momento em que seu jovem monarca estava prestes a ser decapitado. Como um raio, ele cai do céu e consegue cortar os braços do inimigo em um instante. Suho estava enfraquecido, mas conseguia enxergar. Essa era uma formiga, a mesma que ele desenhou naquele dia. A sombra dizia: não, isso tudo aconteceu porque eu demorei demais. O corpo de Sung Suho é curado por essa sombra que dizia: vocês devem ser os pestes inferiores que ousaram ferir sua alteza. Esse é Bero, ele estava furioso. Os névoas flamejantes feriram o seu jovem mestre. Bero, em um ataque de fúria, utiliza todo o seu poder para destruir aquele névoa flamejante em um único ataque. Ele voa em alta velocidade pela escola e começa a atacar todos os infectados. Bero arranca suas cabeças e estraçalha seus corpos em um piscar de olhos. Uma chuva de sangue cai sobre a universidade. O sangue daqueles que se tornaram névoas flamejantes. E as garras afiadas de Bero cortavam todos facilmente. Sua extrema velocidade destruía os vidros das janelas. E até mesmo os soldados estavam surpresos ao verem aquilo acontecer. Bero volta até o topo daquele prédio. Ele se aproxima de Suho, que estava caído, e dizia: faz um tempo, jovem monarca. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima. Bero aparece e salva a vida do jovem mestre. Ele derrota todos os infectados que se tornaram névoas flamejantes. Sung Suho estava inconsciente. Ele revivia algumas lembranças de quando era criança. O filho de Jinwoo desenhava uma formiga humanoide, aquele era o Bero. Em seus desenhos de infância, Suho desenhava as sombras que são servos de seu pai, Igris, Feng e os outros. Porém, Bero com certeza era o seu favorito. Suho fica feliz quando vê Bero chegando naquele lugar. A formiga ficou emocionada ao ver que o jovem mestre estava o desenhando. Bero era como
uma babá de Sung Su-ho. Voltando aos dias atuais, Su-ho acorda em um hospital. Seus ferimentos foram tratados, mas ele se perguntava onde estava aquela formiga. Su-ho conversava com seu tio no telefone. Seu tio estava muito preocupado. Ele pergunta se Su-ho estava muito ferido e o mundo está caótico. E por isso ele queria contratar alguns guarda-costas despertados para protegê-lo. Porém, Su-ho fala para seu tio que ele estava bem. Quando ele abriu os olhos, 2 dias já haviam se passado. Os jornais falavam sobre o incidente na Universidade de Artes da Coreia. Isso causou um alvoroço pelo país nos últimos dias. Devido a numerosas casualidades, este incidente se tornou um assunto polêmico de muitas maneiras. A descoberta das névoas flamejantes, monstros que infectam até mesmo caçadores e transformam eles em monstros. A Associação de Caçadores demorou para responder ao incidente, mesmo tendo acontecido no meio da cidade. E quando os caçadores chegaram, o mistério permanecia. Todos os névoas flamejantes da universidade foram mortos por algo desconhecido. Vemos os névoas partidos ao meio e no chão vários cortes feitos por garras. Aquilo foi obra de Bero, porém as testemunhas diziam que os monstros explodiram na sua frente. Isso acontece porque nenhum deles eram capazes de enxergar a velocidade do Bero. Su-ho ainda estava no hospital. Ele observava sua janela de status. Como ele esperava, o seu despertar não foi um sonho. Ele estava surpreso por ser um despertado que pode subir de nível. Sung Su-ho já estava no nível 5. Su-ho dizia: achei que tinha sido cortado por um névoa flamejante de rank C. Como sobrevivia àquilo? De repente a formiga das sombras reaparece e diz: isso foi porque eu, Bero, me livrei daqueles lixos. Sung Su-ho estava surpreso. Uma sombra sai debaixo de sua cama. Bero não estava em sua forma completa. Porém, emocionado, ele dizia: há quanto tempo, jovem monarca? Jovem monarca, quando foi que você cresceu tanto? Não consigo evitar de ficar cheio de emoções. Os olhos de Bero lacrimejavam. E assustado, Su-ho acaba se lembrando de tudo o que aconteceu em sua infância. Suas brincadeiras com Bero, o seu melhor amigo. Como se estivesse juntando peças espalhadas, suas memórias voltaram em uma enxurrada. Su-ho conhece essa formiga. Quando era criança, ele era uma das criaturas sombrias que brincava com ele. Su-ho se pergunta por que se esqueceu dele. E Bero então dizia: eu atravessei dimensões para encontrar o jovem monarca. Su-ho estava surpreso. Ele se pergunta por que vivia com aquelas criaturas sombrias quando ele era uma criança. Ele estava curioso sobre várias coisas. Su-ho então dizia: antes de qualquer coisa, pelo que me lembro, acho que você não era tão pequeno. Bero fala que esse foi o efeito colateral por ter consumido muita mana para atravessar muitas dimensões. Normalmente ele seria ousado e ameaçador. Su-ho revela que a janela do sistema diz que Bero é de grau cabo nível 1. A formiga das sombras fica furiosa e diz: e pensar que iriam tratar esse Bero de nível marechal como um cabo, maldito sistema. Su-ho se levanta e ele entende que ficou bem melhor porque foi curado pelo Bero. A formiga diz que apesar de não parecer, ele era um curandeiro habilidoso. Meu objetivo para vir aqui era liberar o seu selo, mas não esperava que você retirasse ele sozinho. Eu, Bero, estou impressionado. Su-ho não entende muito bem. Ele pergunta se esse selo era relacionado ao sonho que ele teve no passado, onde enfrentou o Bero e as outras sombras. Bero então responde: você pode achar que foi um sonho, mas na verdade são todas as coisas que você experienciou. Você está muito mais forte do que quando lutou contra mim. Mesmo que o grande monarca das sombras, Sung Jin-ho, tenha selado os poderes junto com suas memórias, desejando que você tivesse uma vida normal, Su-ho ao saber disso fica surpreso. Ele estava nervoso e segurando Bero perguntava: meu pai? Como eu pensei, você era relacionado ao meu pai que foi embora de casa. Bero responde que ele não foi embora de casa, ele foi para o espaço exterior. E Su-ho pergunta o que o espaço exterior significa, e Bero então explica. Para simplificar, o grande monarca das sombras, Sung Jin-ho, partiu para o espaço exterior e está em uma guerra contra invasores que estão tentando dominar este mundo. Su-ho pergunta se seu pai está protegendo o mundo, e Bero responde que sim, ele protege o mundo da ameaça dos Itarin, os deuses do espaço exterior. Os Itarin estão enviando seus apóstolos e invadindo este mundo. Em meu caminho para encontrar o jovem monarca, eu, Bero, também destruí incontáveis inimigos. O fato de que os portais e monstros estão aparecendo na Terra deve ser influência dessa guerra também. Sung Su-ho pergunta se sua mãe, a Tia Rain, estava junto de seu pai, porém Bero responde que não. Su-ho fala que ela desapareceu no mesmo dia que o seu pai, e por isso ele acreditava que ambos estavam juntos. Ao perceber o que aconteceu, Bero fica extremamente preocupado. A senhorita Tia Rain estava desaparecida. Essa é uma informação que ele, ou Sung Jin-ho,
Jinwoo não tinham como saber enquanto lutavam na guerra. Beru acredita que isso pode ter sido culpa dos Itarin. Os apóstolos dos Itarin que estão na Terra devem ter armado uma armadilha maligna. De repente, o tom de voz do jovem monarca muda. Ele dizia: é por causa daqueles malditos Itarin que meus pais não podem voltar. Beru pergunta se o jovem monarca deseja encontrá-los, e Sung Su-ho responde que sim. Ele fecha seu punho e vemos que o garoto tremia de raiva. Por culpa dos Itarin, ele ficou tantos anos afastado de seus pais. Su-ho esteve sozinho por anos. Beru fala que só tem um jeito deles conseguirem fazer isso. Sung Jinwoo não vai conseguir vir para a Terra por causa da guerra, mas o jovem monarca pode encontrar e resgatar a senhorita Rain depois de ficar mais forte. Vamos subir de nível. Beru invoca uma chave, igual aquelas que eram capazes de abrir uma dungeon do sistema, utilizado por Sung Jinwoo, porém essa era uma chave das sombras. Beru irá abrir um local onde Su-ho conseguirá subir de nível. Ele deve ficar mais forte. Nesse momento, uma missão do sistema chega para Su-ho. Esse é o teste da sombra. Você é o filho do monarca das sombras. No entanto, neste momento, seus talentos inatos foram completamente selados. Para poder suportar este grande poder, você deverá provar o seu valor. Entre na Dungeon das Sombras e prove ser digno. Su-ho pega a chave da Dungeon das Sombras. Ela pode ser ativada apenas na sombra de Sung Su-ho. Nesse momento, o garoto vai até uma parede, onde sua sombra estava sendo refletida. Ele então consegue utilizar a chave. Ela entra em sua sombra e abre um portal. Su-ho estava surpreso e Beru dizia: vá em frente, entre e pegue todo o poder que já deveria pertencer a você, jovem monarca. Su-ho ainda não conseguia acreditar. Espaço exterior, a guerra com os deuses ou o monarca das sombras não são nada além de besteira, mas ainda assim, se eu os encontrar novamente ou ficar mais forte, vou subir de nível o máximo que eu puder. Su-ho se prepara. Ele tem uma lembrança feliz com seus pais. Ele vai subir até o nível mais alto para poder reencontrá-los. O olhar de Su-ho estava sério e observando aquilo, Beru tem uma lembrança. Ele estava ao lado de seu rei. Sung Jinwoo sentado em um trono dizia: Beru, vá para a terra e libere o selo de Su-ho. Beru entende. Ele deve libertar o selo do jovem monarca. Sung também revela que a invasão dos Itarin pode acabar se espalhando para a terra. Devolva os poderes e memórias seladas em Su-ho e proteja a terra. Para o resto, permito agir por conta própria, dependendo da situação. Beru, observando Su-ho, dizia em pensamentos: por conta própria, se ele está deixando o resto ao meu próprio julgamento, eu, Beru, devo permanecer ao lado do jovem monarca e observar o seu crescimento. Su-ho entra naquele portal. Ele então chega até um outro local e Beru dizia: esse lugar é a Terra dos Mortos, onde os vivos não podem colocar os pés dentro sem a permissão do mestre. Essa é a Dungeon das Sombras. Sung Su-ho finalmente é apresentado à Dungeon das Sombras, um lugar parecido com uma cidade abandonada ou pós-apocalíptica. Está gostando do vídeo? Então deixe o seu like. Sung Su-ho entra na Dungeon das Sombras. Beru dizia: essa é a Terra da Morte, onde nada entra sem a permissão do mestre, a Dungeon das Sombras. Su-ho observa uma cidade completamente destruída e abandonada. Parecia um mundo real após uma guerra ou catástrofe apocalíptica. Em pensamentos dele dizia: então essa é a Dungeon das Sombras. Parece mais uma cidade em ruínas do que uma dungeon, mas por alguma razão parece familiar para mim. De repente um aviso do sistema aparece. Essa era uma missão que dizia: sobreviva. Os habitantes da Dungeon das Sombras nunca aceitarão um fracote como mestre desta terra. Sobreviva pelo tempo determinado e prove seu valor. Sung Su-ho deveria sobreviver por 4 horas naquele lugar. Beru estava preocupado e pede para seu jovem mestre ficar em guarda imediatamente. A hora do sofrimento logo começará. Sung Su-ho pergunta que tipo de sofrimento seria esse e vemos que alguns monstros já o observavam em cima dos prédios. De repente, um desses inimigos ataca Su-ho pelas costas. O garoto sente a presença daquele ser e rapidamente se vira. Ele contra-ataca com um poderoso chute que acerta o inimigo. Su-ho diz que isso o pegou de surpresa. Aquele era um goblin patrulheiro. Beru então avisa: se tem um patrulheiro, significa que haverão mais goblins por perto. Su-ho avança rapidamente dizendo: então eu preciso lidar com ele antes que chame seus aliados. Beru gritava: jovem monarca, é verdade que os goblins são monstros fracos, mas não seja imprudente. Su-ho revela que o nome desse inimigo não tem cor. Isso significa que ele está no mesmo nível ou inferior que o dele. O goblin segura um tipo de trombeta. Ele iria chamar por reforço, porém Su-ho atinge sua mão e rapidamente toma um machado de pedra do goblin. Impiedosamente, o filho de Sung Jinwoo acerta uma machadada na cabeça do inimigo, derrotando assim aquele goblin batedor. Su-ho diz que foi como ele imaginou. Os fortes possuem nomes coloridos. Beru entende o que o jovem monarca diz, porém de repente eles escutam o barulho. Aquele era o som de uma
uma trombeta, havia outro Goblin batedor observando aquela batalha. Ele chama por reforços. Suho fica furioso, ele não havia percebido o outro batedor. De repente, um grupo de Goblins aparece naquele local. Eles eram liderados pelo Goblin Centurião. Suho pergunta se Beru irá ajudá-lo naquela batalha. Porém, a Formiga das Sombras responde: nada me faria mais feliz do que ajudá-lo, mas devido eu estar longe do monarca, a minha mana não está reabastecida, então eu preciso preservar as minhas forças ao máximo possível. E se eu intervir nesta batalha, a experiência que você obterá será enormemente diminuída, pequeno jovem monarca. Suho então dizia: basicamente você está me dizendo que não será útil. A horda de Goblins cercam Sung Suho. Ele se prepara para a batalha e rapidamente avançam contra o jovem monarca. Suho tenta uma de suas habilidades. Aquela era a autoridade do monarca. Enquanto os Goblins saltam em sua direção, ele puxa o machado de pedra que estava cravado na cabeça do primeiro Goblin. Suho então dispara o machado na direção dos inimigos. Sendo assim, ele consegue cortar a garganta de 3 Goblins de uma só vez. Esse ataque foi feito utilizando o poder autoridade do monarca. Suho conseguia controlar o machado à distância enquanto lutava. Ele então diz: então foi essa a habilidade que apareceu na minha janela de status. Parece como se eu tivesse uma mão invisível agora. De repente, um dos Goblins ataca. Aquela era uma flecha disparada à distância. Suho consegue segurar a flecha antes que ela atingisse o seu rosto. Ele observa que no alto haviam Goblins arqueiros. Suho então utiliza a autoridade do monarca para disparar aquela flecha contra o inimigo. Ele dizia: pega isso de volta. A flecha disparada e atinge a cabeça do Goblin. Beru estava surpreso. O jovem monarca conseguia se adaptar rapidamente aos seus novos poderes. Isso era impressionante. A infância do jovem monarca foi como o nascimento de um lendário herói dos mitos. Nessa época, ele era capaz de usar a autoridade do monarca que ele herdou do monarca das sombras ao seu bel prazer. No entanto, esse poder foi criado para destruir tudo, então ele só servia para ser um fardo neste mundo pacífico. Mas agora, como os apóstolos de Itarim estão invadindo a terra, o poder do jovem monarca começou a brilhar neste mundo. Vemos a horda de Goblins avançando contra Suho. Com a autoridade do monarca, ele utiliza o machado de pedra para arrancar as cabeças e braços de cada um deles. Sung Suho finalmente sobe de nível, e enquanto lutava ele dizia: parece que o limite de peso que a autoridade do monarca consegue aguentar é por volta de 10 quilos. De repente um dos Goblins se aproxima. Ele consegue atingir as costas de Suho, perfurando seu corpo com uma adaga. Suho sente aquele golpe. Ele estava assustado, afinal não conseguiu prever esse movimento do inimigo. O Goblin sorria, mas de repente Suho atinge o inimigo com um poderoso soco. Aquele Goblin é jogado para trás com toda a sua força, porém Suho estava cercado de outros inimigos e além de tudo isso estava ferido. Beru se preocupa com o jovem monarca e em meio aos Goblins, o mais poderoso deles surge. Aquele era o Goblin Centurião que toma a frente de batalha. Suho segura a adaga que estava cravada em seu corpo. Ele diz que isso doeu, porém de repente consegue retirá-la facilmente. Os Goblins avançam mais uma vez e Sung Suho utiliza aquela arma para lutar. Ele dispara a adaga com todo o seu poder. Ela passa por alguns Goblins e retira suas vidas, porém seu verdadeiro alvo era o Goblin Centurião. A adaga acerta em cheio o corpo do Goblin mais poderoso daquela horda. Apesar de ferido, os olhos de Sung Suho brilhavam. Ele dizia: eu me sinto mais vivo do que quando eu não tinha poderes. Utilizando a autoridade do monarca, Sung Suho controla outra adaga e começa a atingir todos os Goblins que estavam ao redor. Após vários deles caírem, Suho avança e com sua força bruta começa a atacar os Goblins utilizando apenas os punhos. Ele então pega uma adaga para lutar. Seu objetivo é o Goblin Centurião que continua de pé. Suho derrota os Goblins um por um até chegar no seu objetivo final. Enquanto isso, ele consegue aprender a habilidade de resiliência nível 1, além de subir alguns níveis. Vemos o sangue roxo dos Goblins espalhados pelo chão. Vários cadáveres desses monstros estavam espalhados por aquele local. O Goblin Centurião também foi derrotado por Sung Suho. O filho de Jinwo estava cansado e ao seu lado vemos Beru. Ele conseguiu sobreviver às 4 horas de missão. E quando isso acontece, Beru começa a bater palmas e dizia: mas que esplêndido! Eu, Beru, nunca duvidei que você superaria este teste, jovem monarca. Suho diz que Beru realmente não o ajudou até o final. E Sung Suho também recebe uma recompensa por ter concluído aquela missão. Ele aceita a recompensa que revela ser uma pedra rúnica, a extração de sombras. Suho fica surpreso e dizia: uma pedra rúnica? Se eu usá-la, irei aprender a habilidade de extração de sombras. Beru fica muito feliz. Ele falava: o jovem monarca obteve a extração de sombras. Nesse momento Beru se lembra de Sun Jinwo. Suho dizia: agora que estou pensando,
também obtive uma outra habilidade chamada Resiliência. Parece que eu consigo habilidades conforme vou subindo de nível no sistema que obtive quando despertei. Com essa habilidade, Sung Su-ho aumentou sua defesa física em 20%. O jovem monarca dizia: comparado de quando eu não era um despertado, parece como se eu tivesse virado um personagem roubado. Minhas feridas foram curadas quando subi de nível também. Beru falava. Esse mecanismo de subir de nível é baseado no sistema que o monarca usava no passado. Ele é um sistema auxiliar designado para garantir sua segurança conforme cresce, jovem monarca. Para simplificar, você pensou que era um não despertado, mas na verdade nasceu em um berço de ouro ou algo assim. Sung Su-ho diz que entendeu. De qualquer forma, ele aceita aquela recompensa. Ele segura a pedra rúnica de extração de sombras, e ao quebrá-la, ele poderia absorver sua habilidade. Sung Su-ho então quebra a pedra rúnica, e as sombras começam a circular ao seu redor. Ele agora aprendeu a habilidade de extração de sombras, a autoridade das sombras. Sua mana não era necessária para usar esse poder. A descrição era a seguinte: extrai a mana do corpo daqueles que tiveram sua vida ceifada e os transforma em soldados das sombras. A taxa de falha de extração vai aumentar relativamente conforme o status do alvo e o tempo que já morreu. Sung Su-ho poderá extrair no máximo 3 sombras. Ele pergunta se poderia fazer soldados das sombras agora. Beru dizia: essa é uma habilidade que transforma os corpos dos mortos em soldados, assim como eu. Extração das sombras é a verdadeira essência da autoridade que criou o atual monarca das sombras, o Lord Sung Jin-ho. Su-ho entende, é tipo uma necromancia, mas se eu resolver comandar soldados, eu vou precisar caçá-los primeiro. Então isso significa que eu só posso controlar aqueles que são mais fracos do que eu. Eu ouvi que habilidades do tipo invocação não são bem vistas na indústria dos caçadores. Sung Su-ho então utiliza a habilidade de extração de sombras no Goblin Centurião, mas para isso ele deveria especificar uma palavra de comando para essa ação. Beru fica curioso ao saber que palavra seu jovem monarca escolheria, e pensando, Su-ho dizia: eu preciso inventar um comando separado para essa habilidade. Se é um comando, deve ser algo bem feito. Sung Su-ho então estica sua mão na direção do alvo. Ele concentra todo o poder de sua habilidade e diz: erga-se. Esse é o comando de um verdadeiro monarca das sombras. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.